Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos algo que está passando meio batido por muitos, que é a primeira missa no Brasil. Agora de pouco a gente celebrou o descobrimento do Brasil e hoje a primeira missa no Brasil. É algo simbólico e importante daquilo que a gente tem vivido hoje enquanto país. Quando os portugueses chegaram aqui, diferente do que muita gente fala nas escolas, havia já um acordo entre a Santa Sé, entre o Vaticano e de modo especial as nações católicas, a Espanha, Portugal, a França, que todos os países que fossem colonizados, que eles encontrassem, que eles buscassem a evangelização dos povos. Como era um tempo de descobrimento, a Santa Sé então, vendo o progresso marítimo, ele institui esse pedido às nações. Quando os portugueses chegam aqui, é interessante você perceber que em cada caravela que veio, havia pelo menos um padre, para que em cada caravela tivesse a missa diária. O padre celebrava a missa então no meio do mar, e de modo especial esses primeiros padres que vieram, eles vieram para serem mártires, porque também, diferente do que muita gente pensa, os índios não viviam em paz aqui. Havia várias tribos, o território era dividido. Dentre esses tribos havia muita guerra, e dentre essas guerras havia nações que eram canibais. O primeiro bispo do Brasil, o bispo Sardinha, virou sardinha mesmo, comeram ele, de modo que havia muita afronta e havia, por exemplo, a tribo dos Tamoio, a tribo dos Goitacazes, eram tribos profundamente violentas. E quando esses homens chegaram aqui no Brasil, os padres de modo especial, eles vinham o conhecimento, a instrução que os padres tinham, eles achavam que comendo a carne deles, eles absorviam o conhecimento daquele padre. E assim foi durante muito tempo, não é? José de Anchieta mesmo ficou preso em determinado momento a uma dessas tribos, enfim. Então, tem muita lorota em cima do que foi dito. Uma das coisas também que fala é que a vinda dos portugueses aqui foi somente uma questão de exploração. Mas como o padre disse, não foi. Se você ler a carta de Pero Vaz de Caminha, vai falar da boniteza do lugar, da boniteza dos índios que eles encontraram índios de paz, né? Da boniteza que eles encontraram do lugar, dos índios. E é dito lá na carta que havia muito campo fértil para que o nome de Jesus fosse conhecido, inclusive por esses povos que não sabiam nada disso. Ao longo do caminho, como todo lugar, aí sim houve erros na exploração do Brasil que a gente colhe até agora. Mas, enfim, há muito mito também em cima. Por exemplo, os portugueses chegaram aqui e enganaram os índios, ou chegava lá e davam um espelho para o índio e em troca eles pegavam o pau-brasil e levavam lá para a Europa, tal e coisa para... Mas veja só, se você pensar, um índio nunca tinha visto um espelho. Ele vê o seu rosto no espelho. Para ele, quem estava enganando era ele que estava fazendo um bom negócio. Ele estava dando um pedaço de pau e estava dando um negócio que ele via ele. E assim foi com um monte de coisa que foi dos portugueses que trouxeram. Então, assim,
no fundo, ninguém é inocente na história. Os índios, por exemplo, e até hoje tem tribo de índio que quando nasce defeituoso, eles enterram a criança. Eles largavam as crianças às vezes no meio da mata. Então veja que houve uma necessidade de evangelização e desse choque de cultura que formou o nosso país. Hoje em dia também, em meio a tanta ideologia, é dito muita bobagem, do tipo assim que os verdadeiros brasileiros são os índios. Não, gente. Como o padre disse, havia uma multidão, vários tribos, de forma que o que é o brasileiro? O brasileiro é a junção dos povos. É isso que formou o povo brasileiro. A junção entre índios, entre portugueses e depois os negros que vão chegar por conta da escravidão. Isso que formou o povo brasileiro. De forma que, em muito livro hoje, no segundo grau, aí a gente vê, até de faculdade, a gente vê pessoas dizendo, por exemplo, que os índios, eles foram roubados e eles que deviam, eles estão no verdadeiro lugar deles, e que a gente entrou, e a gente, o homem branco aqui vale, e até a gente de 500 anos depois vem com esse discurso de que a gente entrou e arrombou tudo e devastou tudo. Então tomar cuidado, que tem muita ideologia. Quando o Padre Belão vir, pergunta para ele como que são os índios lá onde ele está. Pergunta se é fácil. Você sabe que conforme os lugares, eles fazem pedágio. Eles cobram pedágio, e se não pagar o que eles querem, eles furam o pneu do carro, eles deixam o pneu do carro. Às vezes não deixa que alguns índios prosperem. Existe também uma máfia em cima daqueles índios que querem evoluir, que querem ter televisão, que querem ter celular, que querem ter... Mas segundo algumas instituições de outros países que vêm querer mandar aqui, obriga os índios a viverem no período pré-histórico. Enfim, se eu for falar disso, tem tanta coisa. O que eu queria mostrar aqui hoje é que, assim, existe nisso tudo uma vocação do Brasil. A vocação primeiro dessa mistura de povos. Isso é um querer de Deus. Essa mistura de povos, depois a princesa Isabel, quando ela vai escrever uma carta sobre isso, ela vai falar que essa mistura de povos, ela é profética, porque ela é um desejo do coração do Pai, para que o Brasil fosse como que uma antecedência do que ia ser o céu, do que vai ser o céu. Uma mistura de povos, de etnias, e que viviam juntos, e assim era a ideia de Deus para esse país. A ideia de Deus para esse país também é uma ideia de que desde o começo o nome de Jesus devia prevalecer. Se você pegar, por exemplo, as nações lá da África, da Ásia, da Europa, do México, por exemplo, dá com o tanto de sacrifício humano que havia no México antes dos espanhóis chegar, o massacre que havia ali de pessoas. Não era Deus que era adorado no começo dessas nações, era aquela multidão de deuses falsos. E aqui, quando se funda uma nação, a primeira coisa que é feito nesse país foi uma missa. Um sinal então de que essa nação, ela tinha uma missão, uma vocação. A vocação de levar o nome de Jesus a todo mundo. E aqui meio que ser uma antessala, uma antecipação daquilo que Deus fará lá no céu. Por isso que a gente recebe o nome de terra, primeiro Ilha de Santa Cruz, porque acharam que era uma ilha, depois Terra de Santa Cruz, porque havia então uma vocação, um querer de Deus. E já nos primeiros dias, uma primeira missa. Nessa primeira missa, se você pegar também o relato,
você vai ver que os portugueses então começaram a trabalhar para formar o altar, para celebrar essa missa. E eles entravam na floresta, e os indígenas ficaram ali observando aquela coisa que era inusitado para eles, né? Aqueles homens que chegaram de caravela, esses progressos que eles tinham, a roupa. Então os índios, eles ficavam observando aquilo, e de repente eles viram que os portugueses estavam carregando madeira, e os índios começam a ajudar a carregar as madeiras, e os portugueses começam a trabalhar ali formando um altar, e os índios não sabem direito o que está rolando, mas eles começam a ajudar. E eles ajudam de tal forma que é feito então um altar, é feito uma cruz, de forma simbólica disso tudo que o Pai está falando, que é uma nação que junta, nessa miscigenação de povos, deveria levar a cruz do Senhor a todas as pessoas. Quando se celebrou a primeira missa, é só ler, gente, está lá na carta da época. Quando se celebrou a primeira missa, conforme os portugueses se ajoelhavam, o padre se ajoelhava na missa, os portugueses se ajoelhavam, o chefe dos indígenas, ele mandava todo mundo ajoelhar, e todo mundo ajoelhava, e daqui a pouco ele apontava para o céu, e depois ajoelhava de novo, e veja, era uma profecia do que era para essa nação virar. O Brasil, ele é uma terra abençoada. Pensa só o quanto de riqueza que a gente tem, quanto de benefício geográfico que a gente tem. Esse país, como uma primeira missa, já meio que consagrando, é como se você comprasse uma casa, você casou, comprou uma casa, e a primeira coisa que tem lá é uma missa. Você consagra a sua casa. Aquilo consagrou aquele país, consagrou esse país então. Mas olha o que a gente virou. Olha o que o país virou. O país, ele negou a sua vocação. O Brasil, ele é um exemplo do que uma pessoa pode se tornar, do que um batizado pode se tornar. Havia uma vocação celestial desse país, uma vocação de apontar para o céu, de apontar para o nome de Jesus, e olha o que a gente se transformou, uma antessala do inferno. Por quê? Porque a gente traiu a nossa vocação. As pessoas ficam falando por aí, ou a gente vê muito na televisão, ou às vezes em pórtico de cidade, sabe, de entrada de cidade, não tem aquelas frases: Jesus é o Senhor da cidade de balela, gente. Tudo conversa. Porque se Jesus fosse o Senhor desse país, ele não estava desse jeito. A prova é o evangelho de hoje. O país negou que Jesus é caminho, verdade e vida. Jesus não é para o país isso, e é por isso que virou o que virou. Jesus não é para o Brasil caminho, verdade e vida, não é. Primeiro, a questão do caminho. Só Ele nos leva ao Pai, porém ao longo da história foram entrando vários outros caminhos, várias ideologias, vários pensamentos políticos, filosóficos. Começou, como o padre disse, esse caminho de exploração, de arrancar tudo quanto é riqueza, de arrancar tudo quanto é bens aqui desse país. Começou-se uma cultura de individualismo aqui dentro, de forma que cada um se tornou o próprio caminho. Se tem um país que as pessoas são profundamente egoístas, é aqui. Foi entrando certas motivações e certas ideias no meio do povo, em que
Parece que Jesus é o caminho, mas não é. Você pega desde lá o positivismo, né, que influencia muito o nosso país. Você sabe que na bandeira do Brasil, ordem e progresso, isso é uma frase positivista. O que é o positivismo? Positivismo é uma noção de que as coisas evoluem sem Deus. Pronto, já está na bandeira nossa. As coisas vão evoluindo num progresso econômico, intelectual e espiritual sem Deus. Foi entrando no meio do nosso povo o desejo de riqueza, o desejo de que não salve-se quem puder, de forma que as pessoas, por exemplo, elas abandonam a igreja do Senhor, elas abandonam a igreja que celebrou a primeira missa nesse país, por uma promessa de dinheiro. Olha, se você vir para cá, sua vida vai prosperar, você vai ganhar dinheiro, você vai se ajeitar na vida, você vai isso, você vai aquilo outro. Mas espera aí, então não é Jesus que é o caminho. A pessoa está atrás de dinheiro, a pessoa está atrás de prosperidade. Olha o que virou. Olha a aberração, as aberrações que a gente vê hoje em pregações por aí de pessoas que se dizem cristãs, mas que não apontam para Jesus como caminho, apontam para elas, apontam para os desejos delas. Quantas aberrações, gente. Olha, só nessas 2 semanas aí eu vi falando que aquele relato entre Jesus e a samaritana é um relato sexual, que Jesus estava tendo desejo com a samaritana. Olha o naipe. Depois diz que é cristão, que nós que somos idólatras. Aí ontem eu vi a unção do emagrecimento. O cara reza em cima do você lá, 2 dias se perde 10 quilos. Quase que eu fui. Mas daí eu lembrei que Jesus é o meu caminho, então eu prefiro ser gordinho, mas estar com Ele. Gente que manda comer a Bíblia, gente que vai deturpando todo o Evangelho, toda a palavra, mas no fundo tiraram as pessoas do caminho. Quanto que prolifera hoje em dia essas seitas, essas vindas igrejas, essas afrontas a esse lugar que é o país que foi consagrado a Jesus e a Virgem Maria. Olha o que fazem com a Virgem Maria. Olha a afronta que é feita à Virgem Maria. Jesus não é o caminho daqui. Jesus não é a verdade desse país. A gente vive hoje uma guerra de semântica, uma guerra de palavras, em que as pessoas estão tirando a noção das coisas. Quem fez o curso do padre vai lembrar quando o padre explicava que Deus é o ser de todas as coisas, que aquilo que faz uma coisa ser verdadeira é encontrar o ser das coisas. Mas hoje em dia já não é isso que vale. Hoje em dia o que vale é o que eu acho, é a minha opinião. Então a gente vira a nação, o país é a nação de um negócio que se chama relativismo. Se tem um negócio que se instaurou nesse país, é essa ideia satânica do relativismo, que é aquilo, popularmente, para você entender, é aquilo, mas cada um tem sua verdade. Todo dia se escuta essa desgraça. Eu sou o caminho, a verdade. Mas não, aí entrou na cabeça do povo brasileiro de que cada um tem sua verdade. E aí vai
essa baderna, por exemplo, da ideologia de gênero. Você está negando o ser das coisas. Não, mas eu não sou um menino, eu sou um cavalo, eu sou uma borboleta, eu sou um cachorro. Aí vai na televisão e as pessoas ainda incentivam isso e propagam isso. Aí entra as mídias que espalham fake news e vão puxando o povo como se fosse gado. Quando você pega assim aquela argola do boi assim, ó, e vai puxando assim, o boi é muito mais forte que o cara, mas o cara só com aquela argolinha ele controla tudo. E aí a mídia forma pensamento, forma ideologia, forma um presidente, forma o que ela quer. A mentira que vão contando diante do valor do Evangelho, vão rebaixando o Evangelho a qualquer coisa. A luta que a gente vê hoje na questão política, o país rachado politicamente, a igreja rachado dentro da igreja, padres, bispos, esquerda e direita, essa brigaiada que não leva para nada, mas que só favorece ao caos desse país. Chegando num ponto em que hoje em dia, se você fala assim que defende a família, você é de direita. Se você fala que ajuda o pobre, que defende o pobre, você é de esquerda. E onde que fica o Evangelho do nosso Senhor, né? As pessoas deixam, por exemplo, que se fale mal de Nossa Senhora, que se fale mal da Eucaristia, que se fale mal do Papa, mas ai de quem fala mal do meu político de estimação, do meu partido político, da minha ideologia, da minha sexualidade. Por quê? Porque Jesus não é a verdade. Não é, gente, não é. A gente está sofrendo isso tudo nesse país por conta que o país está negando a sua vocação. Olha o que virou os casamentos. Há uma palavra de Jesus que diz que não separe o homem aquilo que Deus uniu. Olha o que virou os casamentos. Ninguém mais se importa, porque cada um tem sua verdade. Você vai falar com uma pessoa que tal coisa é pecado, não, isso aí é sua verdade, isso aí não é minha verdade. Na sua família tem gente falando que é besteira você vir para a missa toda hora, mas tem um mandamento que fala para você cumprir domingos e dia de festa de guarda, mas ele desmente a Deus e acha que a opinião dele é que prevalece. Olha o caos que está nas escolas, gente. Eu tenho falado com o pessoal aí, vamos fazer um retiro espiritual para professores, vamos fazer para os professores. Os professores estão assim, a ponto de explodir. Eles não são santos. Tem muito professor que, pelo amor de Deus, mas olha o que é feito na situação de quem deveria educar para a verdade. O que é um professor? Um professor é aquele que leva a pessoa ao conhecimento da verdade. Mas hoje eles viraram só forminha ideológica. As escolas, as faculdades, elas viraram um meio de formatar a cabeça do jovem, da criança, e está lá o professor que é exigido dele que ele seja essa forma, que ele formate todo mundo naquele pensamento. E ai daquele que não cumprir isso, e ai daquele que ele ousar levar o outro à verdade. Vem um monte de ideologia aí dentro da sala de aula, do tipo assim, o professor não é que ele detém conhecimento, o professor é aquele que ilumina, ele aprende com o aluno também e tal e coisa. Isso aí que é, gente? É negar a verdade. É do professor que sai a verdade, é negar a autoridade. Veja, o pai com a mãe, ele não tem toda a verdade, o professor não tem toda a verdade, mas ele já tem um conhecimento que o filho não tem, que a criança não tem. O padre, ele tem um conhecimento que o leigo não tem. E quando você chega e fala
que cada um tem a sua verdade, ou que você está negando essa autoridade, você está negando, e aí vira o relativismo. Então, tanto faz se você escrever lá na prova que a capital da Argentina é Tóquio. Tanto faz, porque isso é a opinião dele. Olha, coisa esdrúxula, aí você vê essas perguntas que saem no Enem aí, de a filósofa, dançarina de funk, não sei o que. Meu, da onde saiu isso? Um cara estuda uma vida inteira aí, ó, para escrever um livro de verdade. Um livro de verdade. Mas hoje em dia, veja, todo mundo fala o que quer, todo mundo diz o que quer, e você tendo dinheiro, você publica o que se quiser. Jesus é a verdade desse país? Não é, gente. Olha a internet. Tem gente dando opinião de tudo. E hoje em dia, o povo tem se acostumado a olhar o que os outros pensam. Não, saiu um filme, deixa eu ver o que o fulano acha do filme. Saiu um livro, deixa eu ver o que o fulano acha do livro. Mas você começa a pensar em cima desses medalhões, desses influencers, desses bandos de bocó aí que não sabe, não leu meia dúzia de livros e acha no direito de opinar, de falar, de não sei o quê, e aquele milhões e milhões de seguidores. O que era a Rede Globo aí nos anos 80, 90, é um influencer hoje, um Felipe Neto hoje. Quanta molecada que esse cara influencia, gente. Para a verdade, será? Você sabe que não. Quanta papagaiada. E aí entra também na questão até mesmo da igreja. Quanta gente que está enriquecendo à custa da igreja em internet, em YouTube, em Instagram, e vende curso que era para ser dado de graça para o povo. Vem aprender a ler a Bíblia conosco, vem aprender a ler o catecismo conosco. É lógico que tudo tem um custo, mas cobra aquilo que é próprio do custo. Mas tem gente enriquecendo em cima disso, e aí vem com o papinho aí de evangelização ainda. Quanta papagaiada na internet, quanta gente falando vinagre, quanta gente falando bobagem. Jesus não é a verdade desse país, não é. E na política então, né? Olha que virou o Supremo, olha que virou Congresso. Você acha que vota numa pessoa por conta daquelas ideias, mas aquela pessoa já vendeu a sua alma para o partido. Ela vai votar na hora que precisar lá, ela vai votar o que o partido manda, não aquilo que o povo dela, que a elegeu, acha. Olha o tanto de gente, eu vou dizer um negócio agora, hein? O tanto de gente aí que os partidos têm pego de dentro da igreja para a próxima eleição. Eles perceberam que eles têm que voltar para a base, voltar para a igreja, para pegar voto na igreja. E você vai ver cada gente que você fala assim: meu, esse cara é candidato. Aí vem com aquele discursinho de ajudar o povo, de não sei o quê, mas no fundo muita gente está pensando o vereador ganha tanto, o vereador tem benefício de tanto, o senador tem benefício de tanto. Já escutei de um padre, olha só, que queria, você sabe, pela norma da igreja, não pode ser candidato, né? Mas hoje em dia a gente está vendo uns negocinhos esquisitos aí. Mas veja, escutei de um padre dizendo assim: não, porque se eu for eleito, se eu conseguir ser eleito, eu vou poder fazer muito mais para o povo. Vai contar isso para tonto, gente. Existe algo maior que a missa para o povo, para o benefício do povo? Daqui a pouco está lá esse cara: hoje eu não posso celebrar porque hoje tem sessão, tem encontro, tem não sei o que. Vai ser assim, porque é assim com o padre que canta, é assim com o padre que escreve, é assim com o padre que é pedreiro, é assim com o padre. Amanhã ou depois ele está trocando aquilo que ele tem que fazer,
Ai, benefício do povo, vou ajudar o povo. E aquilo que é importante de fato para o povo não é feito. Jesus, fala para mim se Jesus é a verdade desse país. Não é. Olha o caos que a gente está. Caminho, verdade e vida. Esse país adotou a morte como princípio. São 60 mil homicídios por ano. 60 mil. A gente fica falando da guerra da Ucrânia, fica falando não sei da onde, que é grave, mas os números nossos são maiores. São 60 mil pessoas que morrem por ano. O povo fica falando da Inquisição, sabe? A Inquisição. Muito bem, tem muita mentira em cima disso, mas olha só, o padre vai dar um número para você. A Inquisição durou quase 500 anos. Nesses 500 anos, a Inquisição condenou, não a morte, que quem condenava a morte era o Estado, mas vamos colocar que seja. A Inquisição, em 500 anos, condenou 15 mil pessoas à morte. No Brasil, se mata 60 mil por ano. Olha só. Quando passam para você sobre a Inquisição, parece que foi um banho de sangue. O que é um banho de sangue é o que está acontecendo nessa nação. Porque a vida não vale nada aqui. A sua vida não vale nada. Qual é a sensação que você tem quando te roubam? Que você é um trouxa. Que sua vida não vale nada. Que se você tivesse encontrado com o bandido naquela hora, ou se você encontrou com o bandido, mas falou uma coisa atravessada, ele te mata por um tênis. Não vale nada a vida aqui. O cara discute no trânsito, ele vai lá e mata o outro por causa de uma discussão no trânsito. O cara vai lá no bar, discuta por causa de uma pinga, mata o outro por causa de uma pinga. Não vale nada a vida aqui. Olha que feito com a saúde. Fala para mim se esse país, se Jesus é a vida desse país. Olha que é feito em relação à saúde. As pessoas morrem no corredor e ninguém faz nada. É médico jogando videogame, é médico tirando sarro de quem morreu, é médico tirando sarro de quem é pobre. Olha que os governantes fazem a questão da saúde. Vai falar que esse país, Jesus é que manda? Manda nada, gente. Não tem vida nesse país. As pessoas morrem por querer. A vida de idosos, quanto que vale a vida de idosos? Está cheio aí de asilo aí, ó, que virou depósito humano. Quanta gente que monta uma entidade para ganhar dinheiro, para ficar rico, para enriquecer, para lavar dinheiro. A vida não vale nada. Quanta gente que vai lá e quer abusar. Você viu agora de pouco o vídeo da mulher levando o cara morto lá, fazendo assinar, querendo pegar lá um empréstimo, a partir do cara estava quase morrendo. A vida não vale nada. Mas não basta ainda, eles querem piorar. Eles querem aprovar o aborto aqui. Se aprovar o aborto, aí você vai ver isso aqui virar o inferno mesmo. Por enquanto não está na antessala, mas se aprovar, isso aqui vai virar o inferno. Porque o demônio, ele é assim. Quando uma pessoa, ela tem, por exemplo, uma vocação sacerdotal, ela era uma pessoa de igreja, quando uma pessoa tem uma vocação ali, um chamado santo, e ela está seguindo, se ela escorrega e se perde, o demônio não só vai querer fazer com que ela se perca mais, mas vai fazer questão de humilhá-la. E o Brasil vai ser humilhado. E o Brasil está sendo humilhado, porque Jesus não é caminho, verdade e vida desse país, não é. A começar da minha casa, a começar do seu coração. A começar da minha casa, da minha família. Tem muita gente da minha família que Jesus não é caminho, verdade e vida, não é. Fala que é, mas não é. Porque está atrás de dinheiro, está atrás de bens, está atrás de luxo, mas não está com Jesus no primeiro lugar. Não é. É um cristianismo de herança, sabe? O vô foi católico,
a mãe foi católica, aí o filho, aí eu vou na missa, mas não quer santidade, não quer nada, e a qualquer coisa já rifa Jesus. E Jesus não é o caminho, verdade e vida do nosso coração, porque a gente replica tudo isso que o padre falou. Tudo isso que a gente vê aí no país, a gente replica. No começo da missa foi dito para que a gente rezar pelos governantes e pelos cidadãos, pela unicidade dos cidadãos. A corrupção está na base, gente. É jeitinho, é gente que compra carteira de serviço, compra carteira de trânsito, compra diploma, é esquema para arrumar serviço, é puxa o tapete de um, ajuda o outro, às vezes dentro da igreja. No Brasil, ser honesto é um defeito. Você vai fazer uma entrevista de serviço, o cara fala assim, você vai ganhar R$5, mas se você fizer um esquema para mim, você vai ganhar 10. Você fala assim, não, esquema não faço, ele não te contrata, porque ser honesto é defeito. Vai falar para mim que esse país, Jesus é o Senhor desse país? Meus irmãos, a gente precisa dobrar o nosso joelho, porque a gente está traindo a nossa vocação. Esse país só vai melhorar quando ele se converter. Mas eu, como padre, gente, eu posso dizer, olha, a coisa está para piorar. Como o padre disse, aqueles que eram para corrigir, que eram para falar, que são os padres, os pais, os professores, já entraram nisso. Em 10 anos, isso aqui, se não tiver uma intervenção divina, isso aqui vai virar um inferno. Porque vão aprovar o aborto e vão aprovar tudo aquilo que você encontra de valor aqui na igreja. Pode esperar, pode escrever. Aí vem com um discursinho de que Jesus é o Senhor desse país. Se prepare, viu? A coisa vai apertar. Canta as oferendas.